bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. E hoje a convidada é alguém que vocês estão vendo muito por aqui. É uma convidada muito especial, que na verdade sou eu. Eu vim hoje responder as perguntas que vocês fazem, né, no meu Instagram ao longo desse ano. Na verdade, eu vim para agradecer também a Deus, né, por um ano incrível, com a abertura da clínica. Enfim, foram tantos momentos que eu acho que vale muito a pena vir aqui falar para vocês. E a minha primeira pergunta, eu vou puxar agora. Bom, a primeira pergunta que eu retirei aqui foi assim: Pamela, como foi crescer em Guaraçá? Que lembranças da sua infância marcaram quem você é hoje? Crescer em Guaraçá, para mim, eu acho que foi algo que eu não mudaria de maneira alguma. Eu acredito que a pessoa que eu sou hoje, né, eu devo muito realmente àquela menina lá daquela cidade tão pequena, que não foi só Guaraçá, né? Eu vim do sítio, né? Eu morei até os meus 12 anos no sítio. E o que eu sempre peço a Deus é que mantenha essa essência que existe muito dentro de mim, muito enraizada, né? Que me conhece muito no íntimo, percebe que muitas vezes eu me perco um pouco naquela de manter uma postura, porque vem aquela menina, sabe, do Guaraçá, brincalhona, muito caipira, como alguns, né, mencionam. E o que traz essa Pamela do Guaraçá para os dias de hoje é exatamente essa simplicidade, que, modéstia à parte, eu acredito que eu tenho muito, e essa vontade de lutar e de crescer e de levar cada vez mais. Ai, desculpa. Ai, ferrou. O desejo de dar orgulho à minha mãe, à minha família, tudo vem daquela menina, né, lá do sítio, que muitas vezes passou por muitas necessidades, né. Eu não cheguei a passar fome, mas foram muitos momentos difíceis, né, que eu tive ao longo da minha vida, da minha infância, até mesmo na minha juventude. E mesmo muitas vezes errando e não conseguindo dar conta, eu sigo em frente, lutando, porque é isso que eu aprendi, né? Que a gente tem que lutar, que a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, né? Mesmo que muitas vezes o mundo possa parecer tão difícil, mesmo que às vezes as oportunidades elas não apareçam. Eu até falo assim que eu sou quem eu sou hoje é devido a essa menina, sabe? E se eu juntasse essa menina tão forte e corajosa, que nunca tinha medo de nada, com as oportunidades que eu tenho hoje, é como se o mundo fosse, ele fosse pequeno para mim. Se eu unir essas duas coisas, eu acredito que nada vai me parar, né? Claro, a não ser Deus. Então, a menina lá da roça, a menina que passou por tantas dificuldades, ela teve que existir para essa Pamela estar aqui encarando a clínica, né? Sem mesmo ter nome, né? Construindo o nome todos os dias, encarar o podcast, porque eu fico muitas vezes nervosa. Enfim, essa menina do Guaraçá aqui é quem me faz ser o que eu sou hoje. Quais foram os maiores aprendizados e os maiores desafios nessa fase como atleta de fisiculturismo? Aquela menina que por muitas vezes passou dificuldade, até para não ter muito, como eu falei, não é que eu passei fome, mas muitas vezes não ter o que comer. Existe uma história muito engraçada que a minha mãe sentava eu e os meus irmãos e dava café com farinha pra gente comer, porque era o que tinha. E aí eu era uma dos irmãos mais teimoso, né. Quando minha mãe colocava o café com farinha na xícara, eu era aquela que falava assim: "Mãe, coloca mais café, que tá duro". Aí minha mãe colocava mais café. Aí depois eu falava: "Não, coloca mais farinha, que tá mole". Minha família vai ouvir essa história e vai lembrar, porque eu ficava irritando minha mãe o tempo inteiro com isso. Então, assim, o que eu quero dizer com esse exemplo? Como a gente só tinha aquilo muitas vezes para comer, de uma certa forma isso me deu muita força para encarar no fisiculturismo. Eu acho que foi um esporte que eu consegui levar com muita naturalidade. Quem cuidava de mim na época, o meu coach ficava muito admirado, porque eu renunciava a uma bala. Até a minha cunhada sempre brinca. Quando alguém me oferecia uma bala, eu falava não.
E aquela bala, eu sei que ela não iria fazer um impacto na minha alimentação, até porque eu conhecia atletas no decorrer daquele tempo em que eu competia, que falava: "Não, eu furei na dieta e tô aqui no palco e tô no palco com um shape lindo", até muitas vezes alguns atletas que competiram comigo ganharam, né, fazendo esses furos da dieta. Mas o desafio para mim de levar aquilo 100% a ferro e fogo, né, era algo que eu levava de uma forma muito leve. Então assim, eu acho que a alimentação era um dos menores desafios e o maior para mim, eu acredito que era aquela luta consigo mesmo por um bloqueio que eu tive por muito tempo da questão da incapacidade, né, de achar que eu não era, capaz de fazer. E o fisiculturismo me trouxe muito isso: "Espera, se eu sou capaz de conseguir me renunciar a isso daqui, eu sou capaz de qualquer coisa", mas esse era o meu maior desafio na fase de preparação. Será que eu dou conta, né? Alguma voz sempre vinha na minha cabeça e falava: "Será que eu consigo?", né? Eh, ou outras vezes, né: "Não, você não vai conseguir". Para mim a maior dificuldade era essas vozes, né, das crenças limitantes, né. E o menor dos desafios de fato realmente era a alimentação, por incrível que pareça, para mim eu sempre tirei muito de letra isso, né. É um estilo de vida para mim, né, eu levo isso até hoje como se eu fosse uma atleta. Você se tornou mãe do Antônio muito jovem, como foi esse processo e como a maternidade te transformou? O Antônio ele foi desejado, não foi uma gravidez de susto, né, eu me preparei para engravidar, vamos dizer assim, né. Eu tinha 23 anos, mas o Antônio para mim é a minha maior força. Eu brinco sempre que todas as vezes que alguma coisa vai me atingir, se eu mesma vou às vezes me atingir, né, com algum pensamento ruim, o que me faz tirar o a própria faca do peito, assim, eu falo, é o Antônio. Quando eu penso que eu vou desistir, que eu não vou dar conta, eu lembro: "Não, mas existe alguém que depende de mim, alguém que eu preciso orgulhar". Então o Antônio, de tudo, assim, que eu pude passar de ruim, de toda a dificuldade, da perda do meu pai, da separação dos meus pais, da luta de ver minha mãe, o tanto que a minha mãe sofreu para criar eu e os meus irmãos, eu acho que o Antônio ele veio como se fosse um presente de Deus, assim, tipo: "Olha, ele é perfeito, ele não é porque ele é meu filho, mas ele é incrível". O Antônio ele é doce, ele tem uma empatia pelas pessoas que é fora do normal, ele é obediente, ele é amoroso, ele pensa muito no outro, então assim, não existe nada no mundo que me faça ser mais feliz do que ver o crescimento do Antônio, o Antônio sadio, né, apesar de eu não mostrar tanto ele, é que ele não gosta, e às vezes eu acabo poupando mesmo, mas de fato, o Antônio me transformou numa mulher. E é engraçado que assim, até os 23 anos eu de fato, eu agia de uma maneira muito diferente, sabe. Acho que mais imatura mesmo. É como se ele tivesse transformado isso ao nascer, né. Eu sei que muitas mulheres falam: "Ai, quando nasce uma criança, nasce uma mãe", né, mas, às vezes isso é meio que clichê, mas no meu caso é muito verdadeiro. O Antônio nasceu e a partir dali eu pensei: "Agora eu preciso realmente lutar mais, né, eu preciso me dedicar mais". E é uma história curiosa, esses tempo atrás, assim que eu inaugurei a clínica, o próprio Guilherme disse para o Antônio: "Você sabe que a vontade da tua mãe de fazer o negócio acontecer, além do propósito com a nutrição, é por você", e é verdade. A mãe te ama, filho. Muitas mulheres se inspiram no seu físico e disciplina. Como começou a sua história no fisiculturismo? Eu saí de casa muito cedo, infelizmente não foi pela minha vontade, eu tinha 16 anos, eu fui morar sozinha, o meu padrasto, por causa da criação dele, né, ele achava que eu precisava, né, já dar conta de me virar, então aos 16 anos eu fui morar em Paranavaí, uma cidade ao lado de Guaraçá, e eu na época eu sempre tive um problema muito sério com asma crônica, né, os meus brônquios eles foram
como se fossem atrofiados conforme o tempo, né? Eu sofri de asma por muito tempo na minha vida. Minha mãe sempre brinca que era dormir em casa, amanhecer no hospital. E eu tive que fazer natação. E eu estava fazendo uma aula de natação e olhando ao lado aquele bando de homem forte, né, e treinando pesado. Naquela época, assim, era um preconceito muito grande de mulheres que faziam musculação. Na época, quem fazia isso era tipo a Feiticeira, Joana Prado, Tiazinha, não sei se todo mundo vai lembrar disso, né? Quem estiver assistindo, se é da época. Mulheres que treinavam musculação era algo assim, um tabu, né? E eu encantada com aquilo, né? Inclusive, meu professor de natação na época ficava, presta atenção, Pamela, na sua aula. E eu não queria fazer aquilo, porque aquilo ali eu estava fazendo exatamente por causa de um problema, né? Enfim. E aí eu conheci, né, alguns rapazes que na época treinavam, né? Nossa, é época de academia de ferreiro mesmo. E aí eles começaram a me mostrar, tipo, fotos do Arnold, Ronnie Coleman. Se viram as fotos aqui, vocês vão falar, nossa, nada a ver com o que a Pamela parece, né? Mas eu achava tão lindo a arte de construir um físico daquele jeito. E aí eu comecei na época, eu não vou usar o termo pesquisar, porque é uma mentira que nem computador eu tinha na época. Mas eu buscava, porque eu sempre fui uma mulher muito curiosa, né? Então eu buscava entender o que que era. Passou-se alguns anos, eu me casei com o pai do Antônio, tudo, né? Morando em Guaraçá, onde ainda também era muito preconceito. E aí cada vez mais a informação vindo na palma da mão sobre fisiculturismo. E eu sempre gostava de ver aquilo nas redes sociais, na época de Orkut, Facebook, tudo, né? A oportunidade ela veio quando eu vim morar em Maringá, que eu me casei com o Guilherme, né? Eu fui buscar um nutricionista pela primeira vez e como eu sempre gostei muito da nutrição, do me cuidar, né, treinar, entender aquilo, eu já estava com um shape, vamos dizer assim, quase que pronto para uma amadora, né, para uma iniciante, porque existe a categoria da iniciante, né? E aí ele despertou esse desejo, né? Ele falou assim: nossa, tem um físico tão lindo, por que não competir? Daí eu acho que não, né? Eu acredito que o meu marido ele não vai gostar. E eu chego em casa, né, com o meu planejamento alimentar, de uma maneira, né, para quem é uma pessoa normal e não é atleta. E eu falei pro Guilherme, falei, nossa, o rapaz lá, o meu nutricionista, veio falando para mim sobre ser fisiculturista, né? Falei aquilo já assim, né? Claro que o Guilherme vai falar, não é louca, né? E o Guilherme falou, mas por que não? Eu falei, mas você não vai ficar com ciúmes, né? Porque a gente fica de biquíni, de bumbum empinado pro árbitro. E aí ele, não, isso não prejudica em absolutamente nada o nosso relacionamento, né? Você está lá só como se fosse desfilando, né? Diferente de uma Miss, que tá com uns tônus muscular. Enfim, em 2 dias voltei para esse nutricionista, vim com planejamento alimentar para casa, que de fato era algo que eu me assustei quando eu vi, falei, nossa, mas é isso aqui, eu não vou comer nada. Enfim, eu comecei. Mas uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que eu nunca quis ser uma fisiculturista profissional. Aí já vem aquela questão meio que visionária. Eu sabia que passar por aquele processo, por aquele hobby que eu amava e fazia com muita maestria, como vocês, né, bom, não conseguem ver, mas tem vários troféus aqui atrás. Eu tinha na minha cabeça assim, eu vou aprender um dos esportes mais difíceis para que eu possa ser uma grande profissional da nutrição um dia. Que realmente isso já para mim era um sonho muito forte dentro da minha cabeça. Como está sendo o processo de tentar engravidar novamente? Que emoções e expectativas e aprendizados este período trouxe? Eu não acho que eu nem sou muito exemplo para falar sobre isso, porque é uma guerra mental todos os dias, né? Eu venho tentando ser mãe novamente já tem muitos anos, né? É uma vontade um pouco calada, né? E, e aí, assim, quando o Guilherme, né, topou a ideia da gente ter o nosso filho, né? Eu retirei o DIU, né? E ali no começo eu, de fato, tava mais leve, porque o Antônio foi assim, eu tirei o anticoncepcional na época e eu engravidei com menos de 2 meses, foi muito rápido. Tudo bem que tem uma questão de idade, que a gente sabe que é muito, né, é muito relevante, né? Mas na minha cabeça, né, na doce ilusão que a gente acaba criando sozinha, eu iria tirar o DIU e de fato iria engravidar muito rápido. Com 9 meses, né, depois que eu retirei, eu tive uma gravidez, né, como a maioria das pessoas sabem, e aquilo foi assim, conquistei o que eu queria novamente, né, a graça de ser mãe novamente. E quando eu perdi,
que foi esse ano, eu vi que foi, assim, um baque muito grande na minha vida, né. Porque era algo que estava já nas minhas mãos, né. A gente não pensa que vai perder. Apesar de toda delicadeza que estava tendo aquela gravidez, existia uma esperança muito forte, né. Eu estava preparando o chá, revelação, né, eu ganhei presentes, né, eu idealizei o quarto, enfim, como toda mãe faz, né. E aí veio a perda, né. E com essa perda eu acho que despertou muito aqueles monstros de uma infância. Eu fiz terapia, faço terapia, né, eu acho que todo mundo devia fazer. E como eu falei, eu não sou exemplo para dizer que é fácil lidar com isso. É uma luta mês a mês. Ainda que eu ouça muitas pessoas dizendo: "Relaxa", né, eu sempre brinco: "Como é que você relaxa se você quer algo? Como você relaxa se você quer que se todo mês a menstruação ela vem, né, ela tá ali, sinalizando que, ó, o que você quer não aconteceu ainda". Então, eu tento me apegar à clínica, que é algo que eu amo, que eu tô é, que é um sonho, claro, que veio no mesmo ano, né. Mas eu acredito que Deus tem um propósito muito maior para nós do que o que a gente possa imaginar, porque, como minha cunhada disse esse tempo atrás para mim, talvez se eu tivesse, com o bebê, talvez eu também fosse ficar frustrada com o empenho que eu não poderia dar na clínica, né. Porque, por curiosidade, a clínica ela foi inaugurada em setembro e o bebê estava previsto para nascer em setembro. Como que eu iria fazer essa abertura da clínica com o bebê recém-nascido, né. Ainda que depois de um certo tempo as pessoas voltem a trabalhar, mas não ali no nascimento do bebê, né. E foi muito preciso, a data que o bebê estava marcado para nascer, se tivesse vingado, era exatamente a data que a gente fez a abertura da clínica. Então eu tenho uma fé muito grande, apesar de muitas vezes ela fica abalada, né, nós somos falhos, muitas vezes incrédulos, mas é aquele entregar nas mãos de Deus, se é que eu entrego, né, que às vezes a gente fala que entrega, mas fica segurando ali. Então, eu sendo bem sincera, eu choro também, como vocês que tentam. Eu às vezes, infelizmente, eu questiono a Deus, eu falo: "Senhor, vou ser mãe novamente?" Porque esses dias atrás, até minha mãe falou, não que ela seja grossa, mas ela falou: "Filha, talvez não seja para ser mais, e se não for, tá tudo bem, mas é difícil você engolir isso, né, porque você quer, eu sonho". Eu vejo aquelas famílias grandes, eu acho lindo, porque a minha família é uma família muito grande, né. Minha avó teve 22 filhos, minha mãe tem 4, nós somos em mais de 30 netos, mais de 35 bisnetos. É uma família de baiano enorme. Então, as minhas primas, não digo de maneira alguma que é inveja, mas às vezes você vê uma prima grávida, você vê uma amiga grávida, e você questiona: "Por que comigo ainda não?". Ainda que eu sei que tem muitas mulheres que estão há mais de 3 anos, 4 anos tentando, eu tô indo para quase 2, né. Então, é difícil lidar. Acho que não tem uma receita, não tem um 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 segredo não, é se apegar com Deus. Tá borrando minha maquiagem, né. Legal, vamos lá. E o seu treino? Como é a sua rotina atual de exercícios? Atual, né, atual não é não, ela já é de milhões de anos, mas vamos lá, depois que eu me desprendi do fisiculturismo e falei: "Não, não quero mais competir", né, que foi uma decisão tomada por mim, sem pressão, sem nada, e sou tranquila com essa decisão, os meus treinos realmente, o volume de treino diminuiu, principalmente porque eu gosto de uma versão mais slim, uma versão mais feminina, não que o fisiculturismo isso faz uma masculinidade, mas assim, uma versão que eu gosto, né, e eu acho que essa versão nova ela identifica muito com o meu perfil de pacientes. Então assim, treinar para mim é a primeira atividade do dia, como vocês já sabem, né, eu acordo, faço ali meu pré-treino, me visto, deixo o Antônio na escola e vou pra academia. Eu acho que, de verdade, não é só estética, pra mim principalmente é uma terapia. Então hoje eu treino
4 vezes na semana apenas. O cardio, ainda que eu amo muito, mas tenho diminuído, né, já que estamos falando de uma pergunta atual, eu diminui o volume de cardio também por um único motivo, porque agora eu quero, crescer um pouquinho, construir massa muscular, então eu diminuí ali, enfim. Mas é isso, é 4 vezes na semana de treino, mas ó, não façam mesmo, porque é algo individual, tá? Eu sei o que eu tô fazendo pra mim, né, pra esse momento, pra aquilo que eu quero. Então é isso, 4 dias de atividade física e mais o cardio ali 6 vezes por semana, tá? Por isso que eu falei que não é todo dia, porque eu tô descansando um. O Antônio tem 13 anos hoje. Qual é a parte mais especial de ser mãe de um pré-adolescente? A parte mais especial, é poder conversar com ele meio que de igual para igual. A gente é muito aberto lá em casa, eu e o Antônio e o Guilherme, muito. A gente brinca, e de fato eu sou muito aberta com o Antônio com relação à descoberta do corpo, com relação a companhias, né, os lugares que ele frequenta, apesar que o Antônio tem um ciclo de amizades incrível, e então assim, é como se a gente às vezes eu vejo que eu tô conversando com o Antônio como se fosse um amigo, sabe. E essa fase é assim, tipo: "Ah, mãe", né, então esse linguajar dele é gostoso, é gostoso. Apesar que, claro, né, existe também um momento, às vezes, que você fica, né, se cobrando, né, "Ai, será que eu devo ser mais aberta ou não?", né, "Será que eu preciso, fazer mais perguntas?". Eu acho que a mãe toda mãe tem isso, né, de ficar se questionando o tempo inteiro, mas eu sou muito aberta mesmo, de verdade. Eu pergunto sobre paqueras, eu pergunto sobre as curiosidades que ele tem, o estilo de música que ele gosta. Eu quero saber tudo sobre o Antônio, que eu acho que isso é muito importante e acaba não levando para bom, a gente tenta não levar isso para o mundo errado, né? E como eu me abro muito com ele, não fica aquela coisa de curiosidade, sabe? Então eu acho que é muito gostoso. É a melhor fase da vida. Como eu falei, é como se às vezes a gente tivesse 3 amigos, eu, Antônio e o Guilherme conversando em casa. A gente brinca muito, né? O Antônio, vocês não imaginam, mas ele é muito sarrista, viu? Muito sarrista. Puxou pra mãe. Seu físico é muito admirado. Obrigada. Como foi construir o corpo que você tem hoje? Física e emocionalmente. Vamos lá. Um corpo não se constrói da noite pro dia, né? Eu falo muito isso em consultório. E assim, é treinando há muitos anos, se alimentando bem há muitos anos, né. Aí eu acho que se eu não tem muito o que falar com essa pergunta, porque assim, é aquele negócio de fazer 1% todos os dias. O estilo de vida que eu levo é muito raro. Eu gosto de comer comida de verdade. Isso é uma verdade absoluta. Olha, eu não como queijo, eu não como, fritura, eu não como comida japonesa, eu não gosto de frutos do mar. Tudo isso, todas as pessoas comem e tá tudo bem, não tem nada de errado, né, ainda que claro que uma refeição livre, por exemplo. E eu não gosto dessas coisas. Refrigerante, como vocês viram no episódio junto com o Julião, eu nunca provei refrigerante na vida. Então assim, não tenho o que eu dizer assim: "Ah, emocionalmente foi muito difícil". Não, pra mim é muito leve, é algo que foi acontecendo naturalmente. Eu acho que aquela questão de ter passado fome, quase fome, né, lá na infância, eu acho que eu comecei a olhar para o alimento e falar: "Ah, eu não quero aprender a comer, eu não se não me faz bem também não vou comer", e encaro isso na maior naturalidade, porque não tem, assim, algo que, para mim foi difícil, né, construir o físico, não. Ele foi acontecendo, de uma forma natural, que eu acredito que se as pessoas levassem o processo de uma forma mais natural, com prazer, sem pensar no objetivo final, né, se é que existe um objetivo final, que para mim, por exemplo, não existe, as pessoas elas conseguiriam ter mais adesão, né, sem pensar assim: "Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero perder 10 quilos". Para mim não existe isso. Eu treino porque eu amo, eu como bem porque eu amo, pronto. E quando eu vou comer alguma porcaria, eu como sem pesar minha consciência. Como, por exemplo, eu falo para os meus pacientes: "Pamela, quando eu sentir vontade de comer doce, o que que eu como? Doce". Eu sempre falo isso para elas: "Doce, come doce, não tem nenhum problema em comer o doce". Afinal de contas, uma refeição livre, 2, não vai estragar aquilo que você vem construindo ao longo do tempo. Em algum momento da vida, você imaginou que chegaria onde está hoje? O que a Pamela menina sonhava? Não. Eu nunca imaginei estar aqui, de maneira alguma. Eu jamais. Os meus sonhos, eles eram pequenos. Não vou dizer que eu sempre sonhei grande. Não, não.
Até porque o meio em que eu vivia, não me fazia sonhar grande. Infelizmente eu vim de uma família que a gente foi criado assim, a gente precisa trabalhar para se sustentar e estudar é coisa de rico, né. Era uma fala que era muito, enraizado o tempo inteiro, né. Então eu tinha na minha cabeça assim: "Ah, se eu tiver uma casa para morar, né", esse era o meu maior sonho, por incrível que pareça, acho que era o único sonho grande, era ter uma casa. E o sonho grande, porque a casa não precisava ser grande, era assim: "Tô feliz". E isso eu devo muito ao Guilherme. Apesar de que lá em Guaraçá eu tive uma loja, eu comecei como sacoleira, mas tive uma loja, né, porque eu falava: "Não, só como sacoleira tá pouco, eu vou abrir uma loja". Mas as coisas elas iam acontecendo muito naturalmente, né, sem eu me pressionar. Eu fiz eventos, né, fiz desfiles lá em Guaraçá, quando eu ia lançar as coleções das roupas, quando eu trazia, né, eu buscava no Brás, enfim. Já fui promoter, eu fazia festas, mas tudo nunca teve um objetivo de dinheiro, de comprar um carro, ir para uma viagem internacional. Capaz, eu nunca nem sonhava numa viagem internacional, para vocês terem noção. Então é por isso que eu tô falando, sendo muito sincera, eu não tinha esses sonhos grandes. E eu acho que isso tem um lado bom, porque o processo foi ficando leve, né, e o que me virou um pouco a chave, que hoje eu não vou negar, hoje eu já penso grande, eu quero mais, né, foi o Guilherme, né. O Guilherme ele veio sempre, acho que ele via um potencial muito grande, além do Guilherme, o Diego, meu marketing, que tá ali atrás. E eu acho que, assim, eles veem uma coisa que às vezes eu não vejo, e vamos que você dá para fazer mais, dá para fazer mais. Então, é isso, né. Mas, assim, aquela menina é isso, ela sonhava em ter uma casa, que é algo que, custou muito para eu ver a minha mãe tendo, né. A minha mãe botava os filhos debaixo do braço, minha mãe foi, empregada doméstica por mais de 15 anos, então a gente dormia nessa casa, dessa família, que inclusive é uma família, assim, incrível, incrível, que a gente deve muito a eles, né. Hoje eles se tornaram amigos da minha mãe, é gostoso de ver. E outras vezes a gente estava na casa, de vó, de tio, e assim, a nossa vida foi uma loucura, né. Minha mãe correndo contra o tempo para, no mínimo, dar o que comer. Então eu não vou negar, eu não me lembro de ter tempo para sonhar, sabe. Era assim, ter uma casa e o que comer para nós era o ápice do sonho maior, sabe. É isso. Você sempre posta, a sua mesa posta no café da manhã. Qual o papel da estética e do prazer na sua alimentação? Ah, isso eu falo muito, em consultório. A gente come pelos olhos, concordam comigo? Quando a gente pega um menu, um cardápio, muitas vezes a gente não conhece o restaurante, mas a gente escolhe pela beleza do prato. Isso a gente se aplica no dia a dia. Olha que gostoso você, se você tem tempo, né, eu sei que a vida da gente é muito corrida, né, muitas vezes a gente tem que viver de marmitinha, até eu mesmo, né, às vezes eu trago uma marmitinha pra clínica, enfim. Mas sentar e fazer uma mesa bonita, e quando eu falo bonita não tem nada a ver com o valor da louça, não. Mas você fazer uma mesa bem apresentável, que qualquer pessoa consegue, isso torna mais prazeroso, né. Então, eu tento incentivar através disso. E por incrível que pareça eu consigo, porque vira e mexe eu recebo pessoas que mandam foto de um pratinho ali, sabe, todo arrumado, com um suplá, o talherzinho, e fala que acaba se acalmando mais para comer, né, se concentra mais na hora de fazer aquela aquela refeição. E então isso eu tento incentivar, né. Ali o objetivo é esse, né, incentivar a pessoa comer com mais calma, porque é difícil, né, a gente fazer esse tipo de refeição com a vida corrida que a gente tem. Então, essa questão da mesa posta, apesar de também acabar sendo um prazer muito grande, porque eu amo, né, eu amo. Eu via isso, muito em filme, eu falava assim: "Olha, eu quero poder fazer mesa posta todos os dias", mas não consigo não, tá gente, de vez em quando vai na loucura mesmo, enfim. Como é a sua relação com a moda? Como define o seu estilo? Eu amo,
Eu falei aqui pra vocês que eu tive uma loja de roupa. Na verdade, eu comecei como sacoleira. Eu comecei vendendo lingerie, acessório, óculos, de tudo. Aí eu parti pra roupa. E eu amava ir pro Brás. Brás, todo mundo conhece, né? Lá em São Paulo. Eu amava. Eu pegava o busão, chegava às 3 horas da manhã lá no Brás, com aquele carrinho, o povo gritando, ó o pesado, aqueles chineses gritando lá, original, original. Eu amava aquilo, sabe? E eu sempre estava tentando entender o que estava sendo usado, né? Ó, tá usando o que agora? Para levar para minha cidade, para as minhas clientes lá. Porque é uma cidade que é muito pequena, então se essa informação de moda demora para chegar em São Paulo, você imagina em Guaraçá, né? Então aquilo para mim era um prazer enorme, enorme. Chegar e falar assim, gente, o que tá usando agora aqui, ó, essa t-shirt com desenho, não sei o quê. E além de trazer as coleções e tal, eu fazia os desfiles para apresentar. Gente, sério, era muito gostoso. Então, desde lá, ainda que, claro, né, mudei muito o meu estilo, mas acho que todo mundo muda, né? Eu tenho umas fotos que eu olho e falo, meu Deus, que preguiça é essa? Enfim, moda, né? Moda vai, moda vem. Mas eu posso estar errando, né? As stylists aí devem estar falando às vezes que eu erro, enfim, não sei. Mas eu gosto, eu tenho esse pezinho na moda assim, né? É óbvio que não é algo que eu vivo 100%, mas nas redes sociais você vê essas influencers bem famosas postando, e aquilo que se identifica comigo, eu aposto mesmo. E qual é o meu estilo? Como eu falei, eu já usei algumas coisas que eu olho e falo, nossa, que brega, mas eu sempre gostei de um look mais básico, né? Diferente da minha irmã, por exemplo, que sempre foi muito fashionista, né? Ah, tá usando uma bota rosa. Ela aposta na bota rosa, sem medo de errar. Eu jamais. Eu não. Eu sempre gostei de calça, jeans, sempre gostei de blazer e shirts. As 3 peças que eu mais amo desde há muito tempo. Desde a época que eu usava botina. Eu vou botar uma foto pra vocês verem, gente. Sério, eu usava botina. Eu ia pra faculdade, que eu fiz um ano de direito, de botina. E o povo tirava maior sarro. Calça jeans, camiseta e botina. Então, assim, calça jeans e camiseta, que as pessoas falam, nossa, que hoje é o ápice, pra mim, sempre foi algo assim, super coringa. Então, eu sou clássica, sou básica. Tirando os momentos que eu tentei ser fashionista que não deu certo, eu acredito que eu passei minha vida inteira sem errar, viu? Muitas mulheres têm curiosidade sobre isso. Como é a sua alimentação no dia a dia? Você tem regras, rituais próprios? Alimentação básica. Arroz, feijão, uma boa proteína, legumes em excesso, frutas. Ritual? Não. Ai, compensação, se eu comi alguma coisa errada, eu vou lá e acelero mais na esteira, tomo alguma coisa. Não, não. É um estilo de vida, aquilo que eu falo para vocês todo santo dia no Instagram, falo em consultório. Eu como a mesma coisa desde quando eu me entendo por gente. É arroz, feijão, enfim, tudo isso que eu falei, é isso. Não existe um ritual. A única coisa que eu uso, de fato, como um rito, é a balança. Que você também devia usar, viu? Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido sanar muitas dúvidas de vocês sobre mim, sobre a minha história. E, enfim, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações, que o ano que vem nós possamos realizar mais os nossos sonhos, né? Correr mais atrás dos nossos objetivos, assim como eu tenho feito comigo, né? Obrigada por tudo até aqui. Afinal de contas, eu faço isso para entregar para vocês aí que me acompanham, né? Que de uma certa forma me dão força para seguir em frente. Um beijo, fiquem todos com Deus, que o Espírito Santo reine e habite na vida de todos nós.